Você já percebeu que existem momentos em que você ora, chora, suplica, e tudo o que recebe de Deus é silêncio? Aquela sensação sufocante de que o céu está fechado, de que suas palavras não passam do teto, e no fundo uma pergunta começa a queimar. Será que Deus me abandonou? Mas e se eu te dissesse que o silêncio de Deus não é ausência, mas uma resposta profunda que quase ninguém percebe? Às vezes a alma chega num ponto em que até respirar parece trabalho pesado. Você acorda, tenta manter a mente firme, tenta repetir para si mesmo que Deus está no controle, mas no fundo existe um buraco silencioso que não se fecha. E quando você ora, quando você busca, quando você tenta derramar tudo diante de Deus, a única coisa que recebe de volta é um silêncio que machuca. É como se o céu estivesse distante demais, como se suas palavras se perdessem no ar. E aí nasce uma dúvida que quase ninguém tem coragem de admitir. Será que Deus ainda me vê? Esse tipo de silêncio não é novo. Pessoas que caminharam perto de Deus também passaram por isso. Davi escreveu canções perguntando onde Deus estava. Jó gritou no meio da dor, tentando entender por que o céu não respondia. E até Jesus, nos seus dias mais sombrios, experimentou um silêncio que parecia injusto. Mas existe algo que quase ninguém percebe. O silêncio de Deus não acontece quando ele se afasta, mas quando ele trabalha profundamente dentro de nós. É no silêncio que ele rearruma a nossa alma, fortalece aquilo que o sofrimento tenta quebrar e molda algo que ainda não conseguimos enxergar. Talvez seja por isso que você ainda está de pé mesmo com tantas feridas. Talvez seja por isso que, apesar do cansaço, algo dentro de você insiste em continuar. Essa pequena resistência que resta aí dentro não é teimosia, é graça. O silêncio de Deus não significa ausência. Significa que Ele está preparando algo que a sua pressa não permitiria ver e que seus planos para você ainda não chegaram ao fim. Talvez você esteja justamente naquele ponto em que o coração já não sabe o que sentir. A fé continua aí, mas cansada. As orações continuam, mas parecem repetir sempre as mesmas palavras. E o silêncio de Deus se torna uma espécie de espelho, revelando tudo o que você ainda tenta esconder. É difícil admitir, mas existe uma hora em que todo mundo pensa: será que Deus me deixou falando sozinho? E é nesse exato momento que muitos desistem. Mas é exatamente aí que algo começa a ser construído dentro de você. O silêncio de Deus nunca é vazio. Ele é um processo, é um intervalo entre aquilo que você pede e aquilo que Ele está preparando. Muitas vezes, é no silêncio que Ele cura feridas que você não conseguiria encarar de frente. É no silêncio que Ele reorganiza a alma, fortalece as áreas quebradas e limpa aquilo que ficou encoberto pelo tempo. Olhe para as histórias que você admira na Bíblia. Nenhuma mudança profunda aconteceu em meio ao barulho. A transformação sempre veio depois de um período de espera silenciosa. Até Jesus enfrentou momentos em que o Pai parecia distante, e ainda assim continuou confiando, porque sabia que o silêncio não era o fim, menos era o caminho. E talvez seja isso que Deus está fazendo com você agora. Não é abandono, é lapidação. Não é ausência, é construção. Ele está usando esse momento para te ensinar a ouvir com mais profundidade, a confiar sem garantias, a permanecer mesmo sem sentir. Quando a resposta vier, e ela virá, você vai entender que esse silêncio te preparou para carregá-la com maturidade, com fé e com equilíbrio. E lá na frente, você vai perceber que Deus nunca ficou calado. Ele apenas falava num tom que só o seu espírito podia ouvir. Se essa palavra encontrou você justamente na hora em que mais precisava, não vá embora sem deixar seu sinal. Seu like, seu comentário e sua inscrição fazem essa mensagem alcançar outras vidas que também estão lutando em silêncio. Se esse vídeo falou com você, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal da Luz para receber mais mensagens de fé.